Livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Você abra e deixe a sua Bíblia aberta enquanto nós faremos a exposição da palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns trechos no decorrer da mensagem. Meus irmãos, na semana passada, para aqueles que puderam vir, nós vimos o início aqui do livro do profeta Daniel. Nós vimos que 4 jovens, 4 adolescentes, porque a idade deles era entre torno de 14, 15, 16 anos. E nós vimos que esses jovens permaneceram fiéis. Eles decidiram no seu coração não se contaminar. E o final da história, o final do capítulo, nós vimos que Deus os honrou. E eles estavam num contexto bem difícil. Eles foram tirados lá da sua terra, da terra de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e foram levados para a Babilônia. Um contexto de muitos ídolos, de falsos deuses. E aí no capítulo 2, Deus vai trazer uma resposta, uma palavra ao seu povo. Porque esse livro foi escrito primariamente para o povo que estava exilado. E que palavra que Deus vai dar? Deus vai revelar a verdade. E essa verdade vai ser revelada a um rei. E esse rei, ele vai entender que todos os reinos humanos irão passar. O único reino que vai permanecer para todo sempre é o reino do nosso Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 2 que o profeta Daniel, ele começa da seguinte maneira, nos dando um personagem, o rei mais poderoso da terra. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono, ou seja, ele ficou sem dormir. Ele passou aquela noite sem dormir, ficou perturbado, ele perde o sono por causa de um sonho que ele teve. E observe no versículo 2, o que ele fez após ele ter esse sonho. Diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. É isso que aconteceu. E aí no versículo 5 nos mostra que aquele rei Nabucodonosor, ele faz uma exigência. Parece que ele quer de alguma maneira testar, porque ele está aqui no segundo ano do seu reinado, como diz no versículo 1. E ele quer testar esses magos, ele quer testar esses encantadores, esses feiticeiros. E vamos ver se realmente eles têm bala na agulha, vamos ver se eles têm contato com o sobrenatural. E ao invés de ele chegar e declarar o sonho, como fez o faraó, você lembra da história em Gênesis? Faraó, ele chega para os sábios, para os encantadores lá do Egito, e fala, qual é o significado deste sonho? E eles não conseguiram. O único que conseguiu interpretar foi José, um homem de Deus. E aí o rei, ele faz aqui de maneira diferente. No versículo 5, ele exige que aqueles sábios, que aqueles encantadores, então, não somente declarem a interpretação, mas também qual era o sonho. E pior, sob a ameaça de morte. Ele disse que ele iria despedaçá-los se eles não conseguissem declarar qual era o sonho que ele teve. Mas mesmo diante de tamanha ameaça, porque aqui, até o versículo 10, eles vão conversando, eles vão tentando ali fazer uma negociação com o rei. O rei declara, nunca houve um rei, alguém tão poderoso que pudesse de alguma maneira fazer isso que o Senhor está fazendo. E aí no final, o que eles fazem? Eles desistem. Eles se entregam e confessam. Versículo 10, nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. E por quê? Só os deuses
e os deuses, eles não vivem entre nós. E essa resposta, meus irmãos, causa uma reação em Nabucodonosor. Diz que o rei ele fica extremamente furioso. Tão furioso que ele dá um decreto. Agora, a partir de hoje, executem todos os sábios, todos os encantadores, todos os feiticeiros, todos esses que dizem ser sábios, todos esses que dizem ter um contato com esses deuses, com divindades, tirem a vida, mandem matar todos. E quem estava incluído entre os sábios? Daniel e os seus amigos. Você lembra que no último capítulo, na mensagem passada, nós vemos no versículo 19 do capítulo 1, diz que foram achados, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios, de que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, Daniel e seus amigos, eles entraram nessa categoria de sábios. Ou seja, agora eles estavam com a sua cabeça a prêmio. E aqui, meus irmãos, chega o ponto crítico dessa história do capítulo 2. Por quê? Quem vai poder salvar Daniel? Quem poderá salvar Daniel e os seus amigos? A única resposta é Deus. Deus é o único que era capaz de trazer a solução e a salvação e livrar aqueles jovens ainda da morte, do decreto do rei. E a questão e a pergunta é: o que Daniel vai fazer? Qual que vai ser a reação de Daniel? Imagine se você, na situação de Daniel, foi decretada a sua prisão, foi decretada a sua morte. Normalmente nós teríamos o quê? Medo. Nós teríamos medo de passar por esse tipo de situação. Nós de alguma maneira nos desesperaríamos. Mas Daniel faz uma coisa diferente. Diz no versículo 14 que ele mantém a sua postura. Ele traz uma palavra de sabedoria. E aí quando ele ouve o decreto do rei, ele não se desespera. Mas diz que ele sai da presença do rei, da sala do trono, e vai para a sua casa. E o que ele vai fazer na sua casa? Diz que ele vai orar. Ele vai pedir àquele que pode salvar a sua vida. Ele sai da presença do rei e vai orar. E no versos 17 e 18, então ele chama os seus amigos, aqueles que estavam desde o princípio com ele, lá no capítulo 1, que passou 3 anos ali sendo experimentado. Agora ele chama: vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos buscar a misericórdia do Senhor. Então, diante dessa grande ameaça, meus irmãos, Daniel, ele não tentou enfrentar essa situação sozinho. Ele não ali achou e falou: não, eu dou conta. Ele corre para o povo de Deus. E o povo de Deus é representado pelos seus amigos. Ele procura os seus irmãos e ele diz: vamos buscar a Deus. Eu preciso que vocês me ajudem em oração, porque somente Deus pode nos socorrer. E aqui, meus irmãos, nos traz a primeira lição. Como é bom nós termos irmãos, parceiros de oração. Pessoas que a gente pode contar nos momentos difíceis. Como é bom, meus irmãos, você passar por um momento difícil e você fala assim: eu tenho alguém que eu posso pedir ajuda, para que essa pessoa ore comigo. E nos ensina exatamente isso. Dentro do povo de Deus, dentro da igreja, nós não precisamos caminhar sozinhos. Quando passarmos por lutas, por desafios, nós podemos pedir ajuda. Nós podemos orar, nós podemos pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro e que nos ajude e que levante alguém para orar conosco, para nos ajudar, para estar ali nos apoiando. Mas há uma segunda lição. Seja também essa pessoa de oração. Daniel é aquele que está precisando de apoio e ele encontra apoio nos seus amigos.
Então seja também essa pessoa, que as pessoas possam, os irmãos possam se achegar a você e falar, ore por mim. E você fala, não, eu vou te ajudar em oração. E de fato orar e falar, estou orando por você, tenho orado pela sua vida, mandar uma mensagem, acabei de orar por você. Seja essa pessoa. Ore pelos nossos irmãos, ore pelas aquelas pessoas que estão passando dificuldade. E talvez, né, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, quando nós passamos por lutas, né, desafios na nossa vida, nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Deus ficando em silêncio. Parece que Deus ele vai embora, parece que Deus não quer agir. Mas quando nós olhamos para essa história, apesar do decreto do rei, apesar de tudo aquilo, apesar de Daniel agora estar procurando, está orando e não receber a resposta, os seus amigos estão orando e não estão recebendo a resposta, nós vemos que, entre linhas aqui, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e Deus está enviando a resposta para Daniel. No verso 19, o milagre então acontece. Verso 19, Deus, ele revela os mistérios a Daniel. E antes que Daniel possa de alguma maneira ir lá e apresentar a resposta ao rei e declarar, rei, eu já tenho o sonho, eu já tenho a interpretação, qual que é a atitude de Daniel? Gratidão. Ele louva a Deus. No verso 20, ele diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade. Por quê? Porque dele é a sabedoria e o poder. Você vai entender por que Daniel está louvando a Deus dessa maneira. Ele está louvando aqui a sabedoria e o poder de Deus, porque é tudo aquilo que Deus revelou para ele, mostra exatamente essa verdade. Mas há uma segunda verdade aqui, uma segunda atitude de Daniel, né? Ele reconhece que Deus ele é soberano. No versículo 21, é Ele quem muda o tempo e as estações. E aí ele fala, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, Ele remove reis. Ele está no controle de tudo. Porque é exatamente isso que nós veremos quando Daniel dá a interpretação do sonho. Ele vai falar, rei, virão outros reis. Virão outros impérios. E quem está colocando esses reis? O Senhor. Deus é que estabelece, remove os reis. Em outras palavras, meus irmãos, Deus, Ele não apenas sabe o que vai acontecer no futuro, é Ele que governa a história. Trazendo para a nossa realidade, nós temos governantes. Quem colocou esses governantes no poder? Deus. Não, mas foi o povo que votou, é a maioria. Não, é Deus. Deus, Ele inclina o coração do povo para votar no candidato A, no candidato B. Ou você acha que tudo o que acontece é por acaso? Não. Esse texto nos traz uma grande verdade. É Deus que estabelece os governantes. Mas Deus, pastor, não estou entendendo. Então Deus, Ele escolhe às vezes os corruptos. Ele escolhe aqueles maus governantes? Sim. E quando Ele faz isso, é para poder julgar aquela nação. Quando Deus quer julgar, Ele coloca um governante ruim. Se olhar para a Bíblia, é exatamente isso que Ele faz. Ele levanta um rei ruim, mas quando Ele está feliz, Ele quer abençoar aquela nação, Ele levanta um rei que agrade a Ele. Mas voltando aqui para o texto, meus irmãos, depois que Daniel então adora, depois que Daniel ele reconhece, ele ali bendiz o nome do Senhor, agora sim ele vai para o rei. Agora sim. E aí ele chega diante do rei, né? Ele chega lá diante do rei, e então o rei olha para ele, né? Aquele que havia trazido, né? Um dos moleques, vamos trazer aqui uma linguagem popular, um dos moleques que havia sido trazido lá de Judá, um escravo, estava lá no palácio. Agora esse escravo, será que ele vai ter a interpretação? Versículo 27, né? No versículo
anterior, Nabucodonosor pergunta: você vai revelar o sonho? Você tem essa capacidade? Daniel diz no versículo 27: rei, ninguém pode. Não há ninguém que possa fazer isso. Mas, aí Daniel aponta para o céu, para o alto. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então Daniel está mostrando, está falando, existe um que pode. Então a partir do versículo 31, Daniel começa então a revelar o sonho e a interpretação desse sonho ao rei. Então ele diz ao rei, rei, você estava dormindo nos seus aposentos, e então algo aconteceu, você tem um sonho, e esse sonho não é de barriga cheia, mas é um sonho que é uma revelação do próprio Deus a você, Nabucodonosor. E que sonho é esse? Aí ele diz, uma grande estátua. O rei vê uma grande estátua, e Daniel então começa a descrever como que era essa estátua. Ele diz que ela tinha uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, seu ventre era de bronze, pernas de ferro e os seus pés de ferro misturado com barro. Até aqui tudo bem, uma imagem de um ser humano, uma estátua, representando que aquilo havia sido feito e conquistado por mãos humanas. O que vai nos trazer aí um certo despertar, uma certa atenção, é quando Daniel fala: rei, mas o sonho não acabou aí. De repente uma pedra, ela vem cortada, sem mãos humanas, e observe o contraste. A estátua tinha ouro, materiais valiosos, bronze, prata, ferro e o barro. Mas de repente uma pedra, sem forma, uma pedra insignificante, ela é cortada, não por mãos humanas. Ela vem e atinge os pés daquela estátua, destruindo tudo. Então aquela pedra cresce e se torna uma grande montanha, enchendo toda a terra. Agora imagine a cena. Daniel acabou de falar exatamente aquilo que o rei havia sonhado. Imagine o rei naquele momento, peraí, ele está revelando tudo, parece que esse menino, esse garoto, ele acabou de sonhar esse sonho, então o rei fica provavelmente ali paralisado. E aí Daniel fala: calma, rei, agora eu vou te trazer a interpretação. Qual o significado deste sonho? Por que Deus deu esse sonho para você? E aí ele começa a interpretar. E ele fala, depois de contar no versículo 38 até o versículo 41, qual era a interpretação. Ele vai falando que vai surgir um rei. E ele vai dando, ó rei, você é o cabeça de ouro. Foi Deus que colocou você aí, que te deu toda essa glória, mas o seu reinado, rei, terá um fim, levantará outro, e depois outro, um total de 4 impérios. Cada parte daquela estátua, daquela escultura, ela representa 4 grandes impérios que virão depois. Mas eu não quero atentar para esses impérios, não quero trazer sua atenção para eles. Quais são esses impérios? O babilônico, o persa, o romano, a Grécia? Não, nós sabemos disso. Mas a coisa mais importante vem no versículo 44, observe. Essa é a verdade mais importante que nós devemos ter toda a atenção. E ele diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui que Daniel, ele fala: é esta a mensagem para você, rei. Deus está mostrando de forma bem clara que um dia o reino humano, os reis, por mais poderosos, por mais fortes, ricos, esses reinos sejam, um dia eles vão acabar. O reino humano não
dura para sempre. Babilônia, ela cairá. Outro reino se levantará, o reino Pérsia, ele também cairá, e depois dele o outro cairá, e no final só vai sobrar o reino de Deus. É essa mensagem que Daniel ele transmite ao rei, e esta era uma mensagem também, meus irmãos, não somente ao rei, para que ele saiba que o reino dele não ia durar para sempre. Essa é uma mensagem, você lembra, para quem Daniel está escrevendo? Para um povo exilado. Um povo que estava sofrendo vergonha, dor. Um povo que ali, eles sentiam vergonha. Você lembra nas mensagens passadas, qual que eram os questionamentos do povo? Deus nos abandonou. Deus não quer mais nada com a gente. Olha a nossa situação. Acabou. O reino de Deus que começou com Davi e perdurou até este momento, acabou. Não tem mais jeito, o reino de Deus não vai prevalecer. E aí então, eles têm a oportunidade de ouvir essa história. Eles têm a oportunidade de ouvir essa interpretação. Deus mostrando para aquele homem, o homem mais poderoso da terra, que todos os reinos iriam passar, mas o reino de Deus ia continuar. Então essa palavra é uma palavra para um povo que estava aflito. Deus vai remover os reis. Deus vai estabelecer outros reis. Por quê? O verdadeiro rei ainda estava no trono. E esta era a esperança do povo. Era nisso que Deus queria que eles confiassem. Há um rei no trono controlando todas as circunstâncias. Há um rei no trono guiando a história. Há um Deus desenhando o caminho do seu povo. Esse Deus ainda está no controle. Era nisso que o povo deveria firmar o seu coração. E é aonde nós também devemos firmar o nosso. Essa é a esperança daquele povo, mas também é a nossa esperança. Por quê? Porque 500 anos depois desse fato aqui, vai nascer alguém. Jesus Cristo vai vir ao mundo. Babilônia já havia caído. O reino Pérsia, do Dario, que vai libertar o povo, também havia caído. A Grécia já ia virar do pó. Quem estava governando naquele período, 500 anos depois? Roma. O Império Romano. E então o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, ele vai até uma menina e anuncia que ela será mãe do Filho do Altíssimo. Só que aquele menino, ele era na verdade um rei. E lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 33, Gabriel diz: ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. 30 anos se passam. Jesus começa o seu ministério. E qual que é a palavra dele? O reino de Deus chegou. Estou anunciando a vocês o reino de Deus. E eu vou provar que o reino de Deus chegou. E ele faz isso com as suas palavras, trazendo novos mandamentos, novas perspectivas, mas ele faz isso com milagres. Ele mostra que no reino de Deus não haverá mais coxo, cego. É isso que vai acontecer no reino de Deus. Aonde Deus ele vai governar, os demônios eles vão fugir. É por isso que nós vemos Jesus expulsando muitos demônios. Ele está trazendo o reino de Deus. Ele é aquela pedra que chegou e ele vai derrubar tudo, ele vai acabar com tudo. E ele está mostrando que ele vai dominar toda a terra. O reino de Deus chegou. Os doentes são curados. Os perdidos eles vão encontrando ali esperança. E lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 28, o Senhor ele declara: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino chegou até vocês. Palavras do próprio Senhor Jesus. No entanto, meus irmãos, o reino não ia chegar em sua plenitude. Roma ainda estava no controle. Resultado disso, eles crucificam o nosso Senhor.
Eles crucificam o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Eles o matam. Jesus Cristo morre. Parece que esse reino de Deus perdeu novamente. Parece que Deus ele não sabe o que faz, porque ele enviou agora o rei, que o reino dele não terá fim, mas ele morre. E na história humana nós sabemos que é isso que acontece. Quando o rei morre, o seu reino termina. Mas Deus ele é especialista em transformar aquilo que parece uma derrota em vitória. E nós sabemos muito bem a história. Jesus ele ressuscita. Ele se declara para os seus discípulos. Lá no capítulo 1 de Atos, então ele vai ser assunto aos céus. Então os seus discípulos perguntam, peraí, e o reino? Não vai estabelecer o reino? Quando que esse reino ele vai ser completo e pleno? Quando Deus fará isso? Capítulo 1, versículo 7 de Atos, Jesus responde, ainda não. Por quê? Vocês não precisam saber o tempo, as estações. Mas vocês serão o quê? Minhas testemunhas para levar esse reino. Vocês vão até os confins da terra. O reino de Deus vai até os confins da terra. Ou seja, o reino de Deus já começou. O reino de Deus já está avançando, mas ainda ele não chegou com toda a sua glória. E essa é a tensão que nós vivemos. Nós já vivemos no reino de Deus, mas ainda não. É aquela tensão entre o já e o ainda não. Nós somos santos, mas não somos completamente sem pecados. Nós estamos no reino de Deus, mas ainda ele não está em sua plenitude. E meus irmãos, enquanto vivemos nesse já e ainda não, o reino de Deus ele vai avançando no mundo. Assim como o sonho de Nabucodonosor, que aquela pedra, ela se torna uma montanha, e essa montanha cobre toda a terra, o reino de Deus, ele vai alcançar toda a terra, por meio de uma pedra. E quem é essa pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pedra. Jesus Cristo é esse rei que avançará o seu reino por toda a terra. Todos os governos, todos os reinos humanos vão passar, mas o reino de Jesus Cristo vai permanecer para sempre. Por isso que eu e você devemos firmar a nossa esperança, não nos governos, não na governo e na política A ou B, vermelho, azul, verde, não. Nós devemos firmar o nosso coração no Senhor, porque o nosso futuro ele está guardado nas mãos desse rei. Esse rei que governa a história, e diz aqui que isso vai acontecer. Um dia nós serviremos para sempre este rei. Então não se desanime por causa das circunstâncias políticas, econômicas. Não fique ansioso pensando em relação ao seu futuro. Confie no Senhor. Ele está guiando a história macro, a macro história, mas Ele também está criando as pequenas histórias. E Ele guia a minha e a sua também. E a história aqui, concluindo essa mensagem, meus irmãos, a história aqui, ela termina de um jeito diferente. Ela não termina com interpretação. Daniel ele faz questão de mostrar aqui no versículo 46, aquele mesmo rei, Nabucodonosor, que havia, alguns versículos antes, decretado a morte de todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos. Versículo 46, aquele homem, aquele rei mais poderoso, ele se curva, ele se dobra diante de Daniel, mas não porque Daniel era poderoso, não porque Daniel era grande, mas porque Daniel estava ali representando o próprio Deus. E no versículo 47, o rei então declara, confessando com a sua própria boca: o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Meus irmãos, chegará um dia em que isso não será apenas uma confissão do rei antigo. A Bíblia mesmo declara, por meio do apóstolo Paulo,
em Filipenses, que todo joelho um dia há de se curvar, toda língua há de confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é esse Rei. Por isso, seja presidente, governador, prefeito, seja um trabalhador, por mais simples que seja uma pessoa muito rica, poderosa, seja o homem mais rico do mundo, ou aquele que é mais pobre, que não tem alimento nem para comer hoje, seja aquela pessoa que é crente, religiosa, fiel, seja o ateu, o cético, seja alguém famoso ou desconhecido, todos irão se dobrar. Todo joelho há de se curvar um dia, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor. E a única questão que nós devemos prestar aqui é quando esses joelhos vão se dobrar. Quando essas pessoas irão confessar. Então a questão não é se eles vão se curvar ou não ao Senhor Jesus. Se um dia o nosso presidente vai se curvar ou não diante de Jesus. A questão não é se, a questão é quando. Vai chegar um momento. Aí, cabe a nós escolhermos se nós vamos nos dobrar e nos curvarmos hoje, em arrependimento, em fé, em amor ao Senhor, ou se dobrará no grande dia. Aí vai ser um dia de juízo, sem misericórdia, sem salvação. E o chamado do Evangelho para nós hoje e para todos os seres humanos é: Jesus salva. Jesus quer sim nos salvar. Jesus ainda está estendendo a mão, ainda está chamando, ainda está convidando: se curve, me aceite, se curve diante de mim. E nós que já nos curvamos, devemos fazer isso todos os dias. Devemos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por quê? Todos os reinos vão cair, vão ser destruídos. Todos os tronos vão ruir, mas apenas o reino de Cristo vai permanecer para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça hoje, sempre. E em resposta a essa mensagem, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor, que Ele é soberano